Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, fortaleça. E mais uma vez estamos aqui nessa jornada onde a tecnologia nos ajuda a nos aproximar cada vez mais. Graças a Deus que pela misericórdia nós temos a oportunidade de estarmos próximos, de poder estar trabalhando, que mesmo não estando na casa espírita, dentro do templo, nós estamos trabalhando, estamos na ativa. E de uma maneira simples, tentando levar o Evangelho do Cristo a todos os corações que estão em sintonia conosco. E muitas vezes nós achamos que não estamos fazendo nada, né? Que estamos parados, a coisa não está acontecendo, muito pelo contrário. Nós, espíritas, cristãos, temos muitas oportunidades. De que forma? Alguém que nos liga, pede uma palavra amiga. Nós, quando ligamos para alguém que sabemos que mora sozinho, não é? E levamos um pouco de alegria para os corações. Então, a gente precisa ter em mente que nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos como nos doar, não é? Então, o fato de não estarmos no atendimento fraterno, não estarmos trabalhando no passe, enfim, fazendo os atendimentos, isso é passageiro, mas precisamos entender a mensagem que Deus está nos passando nesse momento de pandemia, entender o recado que vem para nós. E essa é a hora de nos fortalecermos cada vez mais. É hora de alegria no coração enquanto aguardamos o que o Pai designa para nós daqui um pouco, né? Então vamos, se nos sentirmos sozinhos, tristes, ligue para alguém, converse, né? Converse com aqueles que estão à nossa volta dentro dos nossos lares, né? E é sempre um apoiando o outro. E assim nós estamos fazendo nas redes sociais, levando a mensagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos, através do grupo do Joca, que tem se esforçado bastante para trazer vários assuntos, enfim. É um momento de transição da Terra e é um momento de transição do Espírito encarnado, né? Vamos entender a mensagem que Deus reservou para nós, como cada um está sentindo e a forma com que cada um pode contribuir e reagir nesse momento que aparentemente estamos nos sentindo isolados. Ninguém está isolado e ninguém está esquecido. Então nós vamos acerenando os nossos corações, aliviando os pensamentos das dificuldades, das incertezas e dessas vibrações que às vezes se achegam até o nosso coração, mas é um momento de esperança. Nós sabíamos que a humanidade iria passar por transformações e é apenas o começo. Estamos passando, mas confiemos sempre na bondade do Pai para cada um de nós. Lembrando daquela passagem do Evangelho, onde, quando o filho pede pão ao Pai, ele não vai lhe dar uma serpente, porque o Pai é zeloso, o Pai é amoroso, e Ele está no controle, e Jesus é nosso irmão querido, governador do planeta Terra, nos assiste. Então, que nesses momentos nós possamos entender a mensagem que Deus tenta passar para nós, não é? E, assim, com o coração sereno e confiante, lembrando do exemplo de Maria, né? Quando seu filho amoroso, seu filho amado, estava no Calvário, a sua resignação na confiança e no amor que ela tem por cada um de nós. Lembrando sempre do nosso espírito protetor, esse amigo querido que nos acolhe, nos orienta e nos ampare. Lembrando sempre
do grupo espiritual que orienta e coordena os trabalhos da nossa casa, está nos envolvendo e nos orientando. Que neste momento de reflexão do Evangelho, que nós possamos levar a mensagem conforme o Cristo espera de nós, que possamos ser instrumentos do seu trabalho e que no estudo do Evangelho desta tarde nós possamos estar reunidos, envolvidos amorosamente em pensamento, mas sempre agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, mais uma vez tendo a oportunidade de falar do seu Evangelho, aqueles corações que estão em sintonia conosco. Que o Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos inspire nesse momento de reflexão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos do capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que trata da moral estranha. E esse capítulo, às vezes se nós interpretarmos ao pé da letra, é isso que a gente sempre tem que lembrar. Não vos apegueis à letra que mata. O Evangelho, ele nos dá a sustentação para compreender, mas principalmente trabalhar. Então, muitos irmãos menos esclarecidos, às vezes entendem essa passagem do Evangelho, não é? Que contradiz aquilo que o Cristo pregou, aquilo que ele vivenciou, que foi o Evangelho e exemplificou o Evangelho de amor, né? Amor ao próximo, né? É a dedicação às boas obras, não é? Então, nós não podemos levar ao pé da letra porque dá a impressão que ele mesmo está se contradizendo no seu Evangelho. E naquela ocasião, até os espíritos, através de Kardec, nos orienta que existe muita dificuldade na linguagem, né, de se ajustar à linguagem dos espíritos, né, ao nosso vocabulário, para exemplificar, e à linguagem hebraica daquela época. Porque o hebraico ele é incisivo, né? Nós aqui que temos na nossa língua, né, nós contornamos, usamos vários exemplos para chegar para dizer uma palavra. Não, naquela ocasião, a própria linguagem hebraica na época era incisiva, era forte, né? Então, muitas vezes, o significado da palavra não condiz com a realidade, não, mas mesmo assim não deve deturpar aquilo que o Cristo nos disse, aquilo que ele pregou, não é? Então, esse capítulo diz bem isso, né? Se nós pegarmos aqui desde o início, nós vamos ver a moral estranha, aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos, não vi trazer a paz, mas a espada, né? Então, hoje nós vamos estar falando no item 9, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Então, no item 9, a gente vai dar uma lida aqui para a gente tentar entrar no assunto e tentar esclarecer o que é essa passagem do Evangelho que vem aqui na passagem de Mateus, o item 9,
Depois nós temos Lucas, o item 10. Então vamos lá. No item 9 ele diz assim: Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Esse é do Evangelho de Mateus. Tem uma passagem aqui que fala a nora contra a sogra, né? Normalmente no dia a dia é meio complicado, mas não é o caso aqui, né? E aí o item 10 ele vem assim: Eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo eu, mas cuidais. Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra as suas sogras. Esse já é do Evangelho de Lucas, né? Então, eu pedi aqui socorro aqui no Evangelho de Emmanuel, né? Esse aqui foi psicografado pelo Chico Xavier, né? Comentários, Evangelho segundo Mateus. E é legal esse aqui porque ele traz todas as passagens do Evangelho, né? Ele vem numerado, então você tem facilidade para localizar. E eu achei aqui muito grande essa contribuição aqui de Emmanuel, né, para conosco. Então ele vem aqui: a lição da espada. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se na feição literal da sua palavra, para estender a sombra e a perturbação. É aquilo que eu falei no início, né? Muitos se apegam ao que diz ali o texto, né? Não estudam, não procuram compreender, para acabar criando conflito, que Cristo está contrariando até o que ele diz, que o seu evangelho de amor não era bem aquilo. Então nós precisamos mudar esse entendimento. Valendo-se-lhe do conceito, valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando, sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que não lhe comungam a cartilha de violência e crueldade. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação, através da espada mortífera, da guerra, do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania, revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Olha só, aí a gente começa a entrar no cerne da questão. Voltada para o seio da terra, ou seja, a espada, ao contrário, né, voltada a sua ponta, né, mortífera ao seio da terra, né, representa a cruz que ele mesmo prestou o testemunho supremo
do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. Olha que interessante, gente. O Cristo, ele inverteu a espada na cruz que ele foi martirizado, né? E ele acabou ali no seu martírio, né? Exemplificando uma espada de paz, de amor, de trabalho. Olha que interessante. E aqui é uma passagem que é bacana a gente ver também, que todos vocês vão lembrar do Evangelho, né? Em certa ocasião, disse-nos Jesus: Eu não vim trazer paz à terra, e sim a divisão. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente: A minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando bastas vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Ou seja, essa passagem, não vim trazer a paz, ela não está nos jogando uns contra os outros, mas depois do Cristo, depois do seu Evangelho, forçosamente nós voltamos como seguidores, né, do Cristo a entender a necessidade de nós mudarmos aqueles conceitos de espíritos velhos que nós carregamos, não é? É a questão da fé raciocinada. Nós conseguimos entender o que o Cristo passou para nós e a partir daí não ter mais aquela fé cega que tentavam nos colocar os doutores da lei antes do Cristo, que através de uma fé interessada em manter muitos no poder, era aquela fé cega, né? Quem ousasse contradizer aquilo que era pregado, eles iam, né, em nome da fé, executavam aqueles irmãos. E hoje, dentro da casa, dentro do meio que nós convivemos, é natural que quando nós tentamos modificar a nossa maneira de entender para melhor, dentro da nossa própria casa nós vamos encontrar barreiras. E é por isso que ele coloca essa divisão. Eu vim trazer a espada, a divisão. Mas não é a divisão de brigas, de desentendimentos, de malquerência entre os familiares, ou até mesmo no nosso convívio social, mas é a necessidade da mudança do espírito, do coração do espírito, que ele passa a viver de uma maneira que ele procura corrigir as suas tendências egoísticas, de ódio, de ressentimentos, ele procura se corrigir para se tornar um espírito de paz, consolador. Percebe? Então é essa divisão que o Evangelho nos traz a reflexão. Percebe? Não é levar a palavra ao pé da letra, né? Hoje, conhecedores da doutrina espírita, nós temos uma clareza muito grande do que é ser um espírito cristão, um espírito trabalhador nas obras do Cristo, da melhoria da humanidade. Foi como a gente citou no começo. Hoje a gente consegue compreender, nós que já estamos aí na doutrina, na estrada, trabalhando há um tempo e tentando nos melhorar a cada dia, nós conseguimos compreender
que nós não necessitamos estar fechados entre quatro paredes para fazer o nosso trabalho. No cantinho que nós estamos, se a gente nos colocarmos à disposição do trabalho, ele surge através de um amigo que liga pedindo uma orientação, de uma prece que nós fazemos, né? Então é isso, é melhorar esse espírito velho que só tem essa roupagem aqui passageira, nos transformando melhores a cada dia. E aqui, até dando continuidade, ele vem tratar aqui das questões, né, que fala lá no Evangelho, e ele traz em forma de pergunta. Então ele diz aqui, pergunta 304 do livro O Consolador. Pergunta, qual o espírito desta letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Resposta, todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocham, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas dos homens, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. É a lição sublime do Cristo. Ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, e pelo egoísmo e pelo orgulho. Foi como a gente falou há pouco, não é? Então, essa lição da espada nos leva. O Cristo, ele veio para mudar. Ele veio para mudar, para renovar. Então ele não ia dar a paz seguindo os velhos costumes antes da sua chegada. Ele veio para renovar. E automaticamente nós, que somos os seus seguidores, temos que compreender essa oportunidade de renovação que ele nos proporciona, não só pelo seu evangelho, mas principalmente vivenciando esse evangelho a cada dia da nossa existência. E aqui nós vamos a outra questão, pergunta 305 do livro Consolador. Pergunta, a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em disseção o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Resposta, ainda aqui temos de considerar a afeição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Ou seja, só depende de nós essa transformação. Nós não podemos esquecer que, claro, as divergências dos lares, elas já são criadas até pelos compromissos de reencarnação que nós temos uns com os outros, né? Em resgates, mas lembrando sempre que a cada reencarnação é uma oportunidade nova de reescrevermos a nossa história. Aqui, a divisão dentro dos lares é como a gente sempre menciona, é a fé raciocinada, não aquela imposição que nós, antigamente, tínhamos que engolir, mesmo que não concordasse, mesmo que não aceitássemos aquilo, não é? Um exemplo, hoje, se nós chegarmos dentro do nosso lar com os nossos familiares, os pequenos, os adolescentes,
Existe o inferno, existe um ser igual ao nosso Deus amoroso, né? Existe em contrapartida um ser igual que nos castiga, que nos pune. Se você não for bom, você vai para o inferno, como era lá atrás. Como que a gente ia conseguir explicar isso? Não tem, não liga, né? Com certeza a humanidade hoje ia querer cavar, esmiuçar a terra para procurar esse ser aí, não é? E hoje nós já compreendemos que essa enfermidade, essa angústia, essa aflição que nos cerca é quando nós temos a oportunidade de realizar o nosso trabalho dentro do Evangelho do Cristo e nós já não o fazemos. Ou seja, automaticamente nós já nos cobramos da oportunidade que perdemos, percebe? E a partir daí, a humanidade vem crescendo, ela vem raciocinando, ela vem se aprimorando. Por isso que a cada vez mais os espíritos trazem um entendimento melhor, mais compreensível. Então essa é a mudança, é o crescimento espiritual. E nós que já estamos aqui, né, nós temos essa condição de mudar esse entendimento, né, de nos tornarmos melhores, mais amorosos, sair desse inferno mental e vibratório que nós nos colocávamos antes de sermos conhecedores do Evangelho do Cristo, porque é amor, né? O Cristo, ele trouxe a vivência do Evangelho de um Deus amoroso, que não nos condena e nos pune, mas nos dá a oportunidade de um arrependimento sincero, modificarmos a nossa maneira de ser e nos tornarmos melhores. Por isso que hoje, quando nós fazemos as nossas preces, né, sempre, mas agora, nesse momento que estamos passando, nós precisamos pedir a Deus e ao Mestre querido e a Maria que no momento sincero de cada irmão encarnado ou na espiritualidade, eles consigam mudar esses corações para melhor, né? Consigam nessa abertura entender que nós somos seres eternos criados da centelha divina de um Deus amoroso e que temos todas as condições de modificar esses corações embrutecidos, né, que nós tínhamos naqueles entendimentos lá de trás, né, desde a nossa passagem evolutiva pela Terra, ou seja, que estamos sempre evoluindo. Não precisamos esperar cada reencarnação para tentar evoluir um pouco. O que nós falamos alguns segundos atrás já é passado. Ou seja, agora eu tenho a oportunidade de refletir sobre os meus atos, sobre a minha fala e os meus pensamentos e modificar algum entendimento de inferioridade. Nós vamos conseguir, assim, como um passe de mágica? Claro que não. Isso é um exercício que nós estamos fazendo há milênios, desde a nossa criação e a nossa evolução até chegarmos aqui. Por isso que hoje, nós que somos seguidores do Mestre, temos as nossas falhas, claro que temos, mas hoje nós temos esperança. Nós temos a esperança de dias melhores, não dias melhores para a humanidade como um todo, dias melhores para a nossa modificação espiritual. Percebe? Temos esperança, porque hoje nós conseguimos refletir dentro de um evangelho e procurar modificar, e procurar nos melhorar, mesmo que continuemos a dar os nossos tropeções. Isso é natural, mas é a oportunidade, é o amor de Deus nos dando cada dia da nossa existência aqui na Terra a oportunidade de nos modificarmos para melhor. Ok? Então essa lição da espada não é a divisão, brigas, intrigas, não. É a divisão da fé raciocinada, horizonte que nós temos a oportunidade de enxergar até agora,
que até nosso passado espiritual, não tão distante assim, nós não conseguíamos entender. E assim, em harmonia, cada um de nós, fazendo o seu melhor dentro desse evangelho de luz e de amor, ajuda a modificar um pouquinho aqueles que estão do nosso lado e um pouquinho aqueles que nos observam. Espero que a mensagem eu tenha conseguido passar a lição do Evangelho que foi designada para nós aqui do capítulo 23 da moral estranha e que nos ajude sempre nessa reflexão amorosa. E agradecendo sempre a oportunidade de Deus, nosso Pai, e essa espiritualidade bendita, de pelo menos por alguns instantes nós estarmos juntos ali, visualizando, nos vendo uns aos outros, né, dentro desse trabalho da casa, porque em coração nós estamos todos ligados, né? Então, uma paz do Mestre Jesus em todos os corações, que continuemos sendo sempre agraciados nessas bênçãos de luz que a espiritualidade irradia para nós. Estamos todos juntos, né? Não estamos separados, temporariamente sem poder nos encontrar, mas em Cristo e em Deus, sempre juntos nesse trabalho de renovação. Não pedir pela renovação da humanidade, isso compete a Deus, mas pela renovação de cada um de nós, desses espíritos velhos, carcomidos, vamos dizer assim, e ainda tendenciosos. Mas estamos na linha. Um grande abraço a todos e um beijo no coração de cada um.